Quando o homem deixa essa vida, sua alma segue seu destino. Se ele esteve nos caminhos de Deus, obediente à sua vontade, o destino de sua alma é a vida eterna, no reino dos céus. Mas se ele decidiu amar e praticar a iniquidade, vivendo uma vida contra a vontade de Deus, então o seu destino é no inferno, onde Jesus disse que o fogo nunca se apaga. Mas a Bíblia ainda fala de um outro lugar de tormento, o lago de fogo. Mas por que dois lugares de tormento foram criados? Ou seria o lago de fogo e o inferno a mesma coisa? Fala, meus queridos, tudo na paz? Jesus Live mais uma vez. Recentemente eu gravei um vídeo falando da impossibilidade de Satanás e seus demônios não só viverem no inferno, como de estarem ali torturando pessoas. E eu percebi que existem muitas pessoas que causam uma grande confusão entre o lago de fogo e o inferno. E é neste vídeo que nós vamos tentar trazer aqui uma explicação sobre o lago de fogo e o inferno, para nós compreendermos se é a mesma coisa ou não, e se não é a mesma coisa, quais são as suas diferenças. Mas antes de tudo, eu quero pedir para que você deixe o seu like neste vídeo, porque assim você estará nos ajudando a fazer também a obra do Senhor. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, você que ainda não é inscrito, e de ativar o sino de notificação para que você receba mais vídeos. Nós estamos sempre trazendo aqui temas variados da Palavra de Deus para que nós possamos crescer juntos na graça e no conhecimento de Deus. Bom, respondendo então já essa pergunta sobre o inferno e o lago de fogo, se é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Inferno é uma coisa, lago de fogo é uma outra coisa. Ambos foram criados para finalidades distintas. E qual é a finalidade do inferno e qual é a finalidade do lago de fogo? Nós podemos compreender pela Bíblia Sagrada que o inferno ele foi criado para receber as pessoas que amam e praticam a iniquidade. Mas isso nós não podemos pautar com um versículo. Não existe um verso na Bíblia que diz que o inferno foi criado para pessoas que amam e praticam iniquidade. Não tem um versículo na Bíblia que diz isso. Mas nós podemos entender e compreender, teologicamente falando, olhando para as Sagradas Escrituras, quando nós encontramos alguns versos, algumas passagens e alguns ensinamentos de Jesus. Por exemplo, quando Jesus ele fala ali sobre o Lázaro e rico, que ambos morreram, Jesus ele vai falar ali em Lucas no capítulo de número 16, que Lázaro ele foi para o seio de Abraão e o rico ele estava no inferno e ali ele passava por tormentos, ali tinha uma chama que atormentava o rico. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então neste verso nós vemos que o rico estava no inferno, porque ele não estava no querer e na vontade de Deus ali quando ele faleceu. Então nós vamos compreender que o inferno é um lugar para pessoas que estão longe da vontade do Senhor. Ali em Marcos, no capítulo 9, verso de número 43, Jesus, usando de uma hipérbole, ele fala que se a sua mão ela te fizer pecar, então você deve cortar ela, porque é melhor para você ir para o céu estando aleijado do que ir para o inferno com as duas mãos, aonde o fogo nunca se apaga. Então Jesus está falando sobre a possibilidade de uma pessoa estar no inferno, sendo atormentado. Assim como Lázaro, lá em Lucas, no capítulo de número 16, estava sendo também atormentado. Então na Bíblia não existe um versículo que diz que o inferno foi criado para o homem, mas nós podemos compreender, com base em algumas passagens, com base em alguns ensinamentos, que a finalidade
finalidade do inferno é receber a alma daqueles que não aceitaram a vida com Deus, que preferiram viver uma vida de iniquidade longe do querer e da vontade do Senhor. Já o lago de fogo, ele tem uma outra finalidade, e isso nós podemos ver olhando para Mateus, capítulo de número 25 e o verso de número 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então o fogo eterno foi preparado para quem? Para o diabo e para os seus anjos. Mas aí você pode se perguntar: mas como eu vou saber se este fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos não é o fogo do inferno, e sim o fogo do lago de fogo? Bom, para isso basta nós olharmos para Apocalipse, capítulo de número 20 e o verso de número 10, que diz: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Bom, o verso de número 10, o capítulo 20 de Apocalipse confirma isso, que de fato este fogo preparado para o diabo e seus anjos é o fogo do lago de fogo. E aqui está claro que o diabo foi lançado no lago de fogo. E 25:41 ali de Mateus está claro também que foi preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, enquanto o inferno aparentemente foi criado para a alma daqueles que não aceitaram a vida com Deus, o lago de fogo foi criado para Satanás e seus anjos. Mas ali não vai ficar apenas Satanás e seus anjos. Não. As pessoas também serão lançadas ali. Isso nós podemos ver claramente ali em Apocalipse, no capítulo de número 20 e o verso de número 15, onde diz que todos aqueles que não foram achados com seus nomes escritos ali no livro da vida foram lançados no lago de fogo. E devemos lembrar que ali, o falso profeta, o anticristo, já estava antes mesmo de Satanás e os demônios serem lançados. E o verso ainda diz que o tormento ali será de dia e de noite. O verso diz que o tormento será para sempre. Então o inferno e o lago de fogo, ele não é a mesma coisa. Ele nem pode ser a mesma coisa. Até porque lá em Apocalipse capítulo 20, o verso de número 14, diz que o inferno foi lançado no lago de fogo. Então como, pois, poderia pegar o lago de fogo e lançar dentro do lago de fogo? Ou se é a mesma coisa, como vai lançar o lago dentro dele mesmo? Então não faz sentido, é incoerente. Então nós compreendemos que o inferno é um lugar e o lago de fogo é outro lugar. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, para nós entendermos, Deus criou dois lugares. Deus criou o inferno, que aparentemente é para a alma dos homens que não obedecem ao querer e à vontade de Deus. E Deus criou o lago de fogo, que é para o demônio e seus anjos. O que ocorre é que, no final de tudo, Deus vai pegar o lago, o inferno, e vai jogar dentro do lago de fogo, onde já está o demônio e seus anjos. E pessoas, como nós vemos no verso de número 15, capítulo 20 de Apocalipse, também estarão no lago de fogo. Então, no final das contas, tudo se tornará um só. Só existirá o lago de fogo, com o inferno lá dentro, os demônios, os seus anjos e todos aqueles que não tiveram seu nome escritos no livro da vida. Bom, mas agora eu quero deixar uma pergunta para você. Por que Deus criaria então duas coisas? Não seria mais fácil Deus criar só o inferno e jogar Satanás e os seus anjos ali no inferno para queimar no inferno, com as almas ali no inferno e tudo no inferno? Por que criar o lago de fogo e depois de tudo jogar tudo dentro do lago de fogo? Qual é a lógica disso? Bom, eu não sei se você tem uma resposta para esta pergunta, mas eu te desafio a trazer uma resposta para nós e deixar aqui nos comentários para que nós possamos aprender com você também alguma coisa. E não se esqueça de deixar o seu comentário sobre o que você achou deste vídeo e qual é o seu entendimento a respeito de tudo isso. E se for um entendimento contrário, não tem problema nenhum. Estamos aqui para ouvir, para ler os seus comentários e aprender com você também. Bom, meus queridos, eu vou ficando por aqui, que Deus os abençoe grandiosamente e eu te espero no próximo vídeo para nós estarmos conhecendo um pouco mais da palavra de Deus. Que o Senhor vos abençoe grandiosamente a cada dia mais. Fica na paz. Fui!